Vamos então falar do Palmeiras, que venceu Vitória ainda hoje pela manhã. Edmundo, 4-2 e muita reclamação em cima da arbitragem. A torcida do Palmeiras deu mais uma vez mostra da sua força, grandeza, enchendo o Allianz Parque. A torcida do Palmeiras incentivou o tempo todo, né? A Vitória saiu na frente, primeiro contra-ataque, aí tá o contra-ataque, o menino foi muito feliz no chute, a bola bate na trave e entra. O empate do Palmeiras é que gerou toda essa polêmica, o Mina se enroscou lá com o Wallace e o árbitro deu a penalidade máxima, uma penalidade máxima que eu imagino que não tenha acontecido pelas imagens que via, mas depois o Palmeiras fez mais 3 gols. E, enfim, quando você leva em consideração, talvez o pênalti não faria falta. Esse aí é a penalidade. Mas o Palmeiras voltou a repetir os erros de outros jogos. Não é porque ganhou que os erros devem ser varridos para baixo do tapete. O Mina continua tentando armar a equipe, é uma equipe que cruza muitas bolas para a área, enfim, é um time que sofre para ganhar de um Vitória dentro de casa, mesmo que o jogo seja às 11 horas da manhã. Então não é um time ainda pronto, né? Não dá para dizer que esse Palmeiras vai lutar com os demais pelo título do Campeonato Brasileiro, não com esse futebol apresentado. Agora são 14 pontos de distância, né, do Palmeiras para o líder do campeonato. Palmeiras em 5º lugar hoje, mas se o Sport vencer o Botafogo amanhã, o Sport salta de 6º para 4º lugar. O Sport passa o Flamengo amanhã, se ganhar o Botafogo. Nesse momento não é simples, não é simples. No Newton Santos. Exatamente. Hoje o Palmeiras é 5º colocado, subiu 2 posições, o Flamengo é o 4º. Concordo com o Edmundo, o Palmeiras ainda não acertou, não. Tomou essa bola na trave do Wallace, estava 2-1. Não, anteriormente teve aquele chute do Neilton, sozinho, também, meio Price. Teve um momento, estava 2-1, Vitória pressionou, podia ter empatado a partida. A bola na trave é um dos exemplos disso. Aí o Palmeiras encaixa um contra-ataque e faz o 3º gol. Dudu jogou, foi o destaque da partida, foi o cara do jogo. Pelo gol, pelo passe. Esse aqui é passe para gol no começo da jogada, mas até foi uma questão de falha da defesa do Vitória também, né? A bola passa a grande área inteirinha, o Roger Guedes faz o corta-luz, a bola passa para o Willian, depois vem o Mike para fazer o 3º gol, que aí clareou. O Palmeiras fez o 4º gol depois dessa bola, mais uma vez tem passe do gol do Dudu, mas tem um erro da defesa do Vitória também, mas claro que aí o Dudu foi o cara do jogo. Na sexta-feira, na quinta-feira também eu falei que, na minha opinião... Foi. Eu até lembrei, quando você vai falar do período de treino, uma semana? O Cuca vai levar para Atibaia para... Ele anunciou, né? Anunciou que vai levar para Atibaia e aí vai, entre aspas, renunciar, né? Vai colocar um time misto em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, contra Atlético Paranaense e Avaí. Ele já tinha dito isso algumas vezes e voltou a falar isso depois da vitória em cima do Vitória. O brasileiro é segundo plano. O Campeonato Brasileiro é segundo plano, declaradamente pelo treinador. O Palmeiras vai atrás das Copas, e em especial da Libertadores. Se vai dar certo ou não é outro problema. Agora, assim, precisa fazer alguma coisa, precisa. Porque o time não acertou ainda totalmente. Desculpa te interromper. Não, é verdade. Mas assim, a fala é essa mesmo. O Cuca tem que, de alguma forma, encontrar algo melhor para essa equipe, como já foi falado aqui. É uma equipe que tem muitos jogadores de qualidade e ainda não rende o melhor futebol, né? Tem muitas opções e ainda não se encontrou o time titular. Então, de repente, ele te escutou? Não, você escutou. Não, assim, numa boa. Mas numa boa, assim, é uma brincadeira. Claro, mas assim, de repente, o Cuca é um cara inteligente. Pô, é isso mesmo. Mas vem cá, não é passível de crítica? A diretoria que mais gasta, que traz 3 jogadores para cada posição. Com tanta coisa para acontecer no Brasileiro, o treinador já está avisando antes da metade do campeonato que vai tirar o time titular para preparar para outras competições. Eu não acredito que nem é para outras competições, é para o grande jogo, os 2 grandes jogos que o Palmeiras tem pela frente aí, contra o Cruzeiro e o Barcelona. Porque o Campeonato Brasileiro, eu acho que ele não tem que abrir mão, não. Ele ainda pode buscar a classificação para a Libertadores do próximo ano no Campeonato Brasileiro. Mas essas competições são 2 jogos, só tem esses 2 jogos.
Não tem um outro jogo. É a decisão contra o Cruzeiro e depois a decisão contra o Barcelona. Então ele tem que encontrar um time que na cabeça dele seja o ideal e trabalhar esse time para ele fazer a final da Copa do Mundo nesses 2 jogos. Porque o risco hoje é terminar o ano com o time de maior investimento do Brasil sem ganhar nada. Então, assim, alguma coisa tem que fazer. Eu não acho. Ele vai tentar salvar um título. Ele vai tentar achar o time. Porque, vamos lá, a gente falou disso essa semana bastante. Que o time não está bem, isso é evidente, todo mundo está vendo. Que tem um problema, é evidente. É incrível que a torcida do Palmeiras responda mesmo assim. São 36 mil pessoas para parabenizar uma equipe. Depois de uma série ruim. E apoiando mesmo quando estava perdendo. Exatamente. Então, mas a dúvida que eu tenho a respeito eu fiz um comentário no rádio dizendo que se o Palmeiras cair fora da Libertadores e da Copa do Brasil, essa média de público vai despencar. Porque não tem motivo nenhum pro cara atender o programa de milhagem. Agora tem. Porque se o cara não aparecer nesse jogo aqui, no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, ele não vai. Você sabe disso? Ele não terá prioridade. Ele tem que ter 80% de presença para comprar contra o Barcelona, para comprar contra o River Plate no eventual final. Não me estranha o público dessa manhã no Allianz Parque. Não me estranha. Vai me estranhar, vai me causar surpresa se o Palmeiras for eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores sem praticamente nada para fazer o resto do ano e manter uma média de 30 mil pessoas. Tudo bem, mas isso... Aí me surpreende. Mas aí são duas coisas... Entendeu? Esse público não me surpreende. Não, vamos lá. Eu vivo dizendo isso. O time espetacular que o Edmundo jogou em 94, Edmundo, Evair, César Sampaio, Mazinho, Zinho, Roberto Carlos, tinha no Parque Antártica, quando foi bicampeão brasileiro, 14 mil de média de público. No Parque Antártica. No campeonato foram 19 mil. A média de público do Palmeiras hoje é 32 mil pessoas por jogo. Porque ele fidelizou com isso. Exatamente, espetacular. Então, o que vai acontecer ali na frente é o segundo problema. Primeiro, assim, é espetacular a presença do público pela razão que você citou. A razão do time estar jogando mal, assim, tem inúmeras razões. O Cuca afirmou categoricamente, eu não estou conseguindo fazer. Ele falou isso essa semana. Ele disse até assim, eu ainda não encontrei o time ideal. Eu não encontrei o lateral direito, o lateral esquerdo, o centroavante, foi palavras dele. E de repente ele vai tirar essa semana aí para realmente trabalhar esse time que na cabeça dele é o titular. Ele viaja quando? Amanhã? Não, ele viaja depois do jogo do Flamengo. Depois do jogo do Flamengo. Meio de semana agora tem Flamengo e Palmeiras. No final de semana a pergunta que eu faço, já com o time misto. Então, mas é contra quem? É contra o Avaí, é isso? Contra o Avaí. Contra o Avaí primeiro. A pergunta que eu faço é o primeiro jogo agora contra o Flamengo. Sim, depois o Avaí. Depois o Avaí e depois o Atlético Paranaense. Isso, são os 2 jogos que ele vai jogar com o time misto. Pela ordem, Avaí e Botafogo. Agora, vindo a público dizer que o Campeonato Brasileiro é segundo plano, que ele pensa nas Copas, em especial na Libertadores, que vai descansar um time no Brasileiro para poder ter uma semana cheia de trabalho. Não vira uma obsessão, não vira uma cobrança, uma pressão ainda maior para os jogos de Copa? Mas essa cobrança já existe. Não fica maior? A ideia dele é diferente. A ideia dele é chegar lá melhor do que está hoje. É isso. E essa é uma ideia válida. Eu não acho que ele abra mão do Campeonato Brasileiro. Ele sabe que é muito difícil alcançar o Corinthians 14 pontos atrás. E aí ele precisa escolher. E aí o discurso é que ele escolheu as Copas, mas ele precisa chegar lá bem. Porque talvez, se ele chegar lá jogando, praticando esse futebol, ele não passe do Cruzeiro e não passe do Barcelona. Olha aqui, ó. E aí o ano acaba. Só para recontar essa história que eu acho importante para quem está em casa lembrar. O Cuca, a situação é parecida com a do Levir Cuca, tá? Só que o Levir tem um mês a menos de trabalho e está conseguindo fazer. Aproveitando o gancho do PVC, daqui a pouco vocês vão ouvir o Levir Coupe dizer que viveu hoje com o Vasco da Gama uma das piores partidas da carreira dele como técnico. Ele nunca tinha visto um jogo tão insosso como 0-0 Vasco e Santos daqui a pouquinho. Apesar de ser parecido com o Levir, o Cuca admitiu que não está conseguindo fazer nesse momento, certo? Tem uma razão? Qual a razão? O Cuca assumiu dia 9 de maio. 9 de maio. Fez 60 dias nessa semana. A estreia dele foi dia 14 de maio. Então ele teve 4 dias de trabalho antes de estrear. Do dia 9 de maio até hoje, todas as quartas-feiras foram de jogos. Todos os meios de semana tiveram jogos. Então ele fez 19 jogos em 63 dias.
quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Ele não teve uma semana para pegar o time e falar assim, vamos trabalhar, jogar ensaiada, vamos trabalhar, posicionamento da defesa, vamos trabalhar com a bola chegar no ataque. Não teve. O Levir também não teve e está em terceiro lugar no campeonato. O Cuca não teve e está em quinto lugar no campeonato. Como o Edmundo disse, ele está vendo uma situação que se continuar assim até o jogo do Barcelona, ele não passa do Cruzeiro, ele não passa do Barcelona e ele não ganha do Flamengo, e ele não ganha do Atlético Paranaense. Então ele vai tentar fazer o quê? Não é renunciar ao Campeonato Brasileiro, é ter um time para jogar o Campeonato Brasileiro a partir do momento em que volte dessa viagem, supostamente com um trabalho mais bem feito, com mais tempo de trabalhar, um time que seja capaz de jogar o Campeonato Brasileiro forte, a Libertadores forte e a Copa do Brasil forte. Deixa eu só corrigir uma informação. O Palmeiras tem o Flamengo, o Sport no final de semana, o Cruzeiro pela Copa do Brasil e depois o Avaí. É só um detalhe. Zinho, que sinuca, hein? O Palmeiras se colocou numa encruzilhada de ter de escolher precocemente uma competição em detrimento da outra. É o grande time, com um grande elenco, que está em várias competições e a cobrança ela é grande. É no Cuca, é no Zé Ricardo, é no Renato Gaúcho, vai ser no Carille, se de repente perde mais alguns jogos. É a vida do treinador, do jogador de grandes equipes. E o Cuca, ele sabe disso, né? Ele tem essa experiência, eu acho que ele tem capacidade, né, para assumir, como ele tem assumido essa responsabilidade. E o mais importante é os jogadores também entenderem qual é esse mecanismo de trabalho que ele está fazendo, porque também aquele time que de repente não viaja lá para fazer esses treinos, eu não sei se ele leva todo o elenco. Acho que por entendi vai levar todo mundo. Aí tudo bem, mas assim, de repente o jogador que joga contra o Avaí, eu já sei que eu não sou o titular para o jogo do Atlético Paranaense. Então o importante também é o Cuca saber trabalhar esse grupo. Hoje o Felipe Melo, em cima disso, deu uma declaração importante, assim, que me chamou a atenção, questionado sobre o erro, ele falha no gol do Vitória, né? Ele entrega a bola, ele errou o passe. Meio. E aí ele disse, poxa, eu não conheço, ele tinha sido banco na última rodada. Sim. Eu não conheço nenhum jogador desse Palmeiras que não tenha frequentado o banco de reservas. E querendo... Eu conheço um. O Fernando Praz. Dudu, Fernando Praz, o Dudu, sim, o bom. Dudu e o Mina. São Dudu, quatro quando jogadores voltou, intocáveis no time do Palmeiras. Praz, Tietê, Mina e Dudu. Esses jogadores ele não mexe. São jogadores que ele... Felipe Melo é titular hoje? Base. Não, claro que não. Não, Libertadores ele não joga. Sim, suspenso. Pela suspensão ainda. Ele em condição igual aos Eu acho concorrentes. que tá aí o grande problema do Cuca. Não encontrou os 11. É verdade. E aí ele, confuso, confunde os demais, confunde a gente. A gente não sabe quem são os titulares. Acho que é preciso... Eu tô de acordo que ele leve o time para Atibaia, que Atibaia faz milagre, né? Desde a nossa época. Conhece lá, Edmundo? Conheço bem, faz milagre. Então ele leva esse time para Atibaia, trabalha e volte de lá com uma ideia de um time titular. E eu concordo com o Felipe Melo. Sim, não tem ninguém ali, tem certeza de que vai ser titular. E isso é muito ruim. Isso não dá conjunto. Isso não dá tranquilidade. E aí, por outro lado, Perdão. Posso até falar besteira aqui, o torcedor do Palmeiras que me desculpe. Mas aí dá até ao Mina a certeza de que ele é titular absoluto e ele possa jogar em outras posições que não é a dele, que tá errado. Querer sair driblando. Ele sai driblando, ele arma o time. Quando o time tá perdendo, ele para lá de centroavante. Isso é por quê? Porque não tem uma organização tática. E acho que o Cuca precisa imediatamente resgatar isso. Felipe Melo não tem condição pela pena reduzida? Contra o Barcelona ele pode jogar. Ah, pode jogar já, é verdade. Né? Então hoje acho que é titular. Olha, o Edmundo já deu a opinião dele sobre o lance de pênalti. Eu queria a opinião dos outros companheiros. Vamos rever o lance? O nome do árbitro, Carlotto? Bruno Arleu de Araújo. Ele é do Rio de Janeiro. O Edmundo não daria pênalti aí não, e parece que a metade inteira do estado lá da Bahia tampouco daria, viu? O pessoal ficou muito na bronca. E aí, senhor Mani? A falta foi, na verdade, se você vai marcar alguma coisa, do Mina no Wallace. Antes de a bola chegar de ter aquele esse contato braço ali, esquerdo? o braço esquerdo dele, ele tira completamente o Wallace da jogada. Se é pra marcar alguma coisa, olha lá, primeiro tem a falta dele, ó. Dá uma olhada, olha lá, tá vendo?
Aí tem o trançapé. Então, se houve alguma coisa, foi falta do Mina no Wallace e não ao contrário. Zinho? Assim, eu já vi coisa muito pior dentro da área. Isso aí acontece muito. Eu não daria pênalti. Eu também não daria pênalti, não. Bom, personagens da vitória do Palmeiras em cima do Vitória. Toalha quanto à briga de título. A gente tenta ficar entre os 4 primeiro. A gente ficar entre os 4 não quer dizer que você vai ficar em quarto. É você estar entre os 4 primeiro para você já ter uma vaga na Libertadores assegurada. Mas você não pode abrir mão do campeonato, tem muita água para rolar. É difícil um time se manter no mesmo nível, um campeonato inteiro de 38 jornadas, mesmo que você esteja disputando só ele. É muito difícil. E para nós, a gente tem que buscar esse equilíbrio de estar bem nos mata-matas e no Campeonato Brasileiro, mas é indiscutível que nós vamos priorizar a Libertadores. Então, quando chegar mais próximo, eu tenho jogos com o Botafogo, eu tenho jogos com o Atlético Paranaense que antecedem a Libertadores, e eu pretendo sair. Eu pretendo ir tirar 8 dias em Atibaia, preparar bem meu time para esse jogo e, de repente, nesses jogos não usar o time titular. Mas essa situação de grupo rachado é criada por vocês da imprensa, não por nós aqui dentro, né? É um grupo unido, que quando perde, perde junto, quando vence, vence junto. Então a gente demonstrou mais uma vez hoje que numa partida muito difícil, na qual eu vi depois do jogo com o Corinthians, algumas pessoas falando que o estádio está vazio, né? E hoje tinha 36 mil pagantes, ou seja, a torcida está conosco e nós estamos fazendo o nosso melhor para fazer com que o Palmeiras continue aí brigando pelas primeiras colocações. É brincadeira, o Mina caiu 4 vezes na área, na quarta ele ia dar, né? Infelizmente a gente sabe que há uma dificuldade da arbitragem para ser imparcial, né? Dependendo da equipe que joga, a gente lamenta isso. Quem deu o pênalti não foi o Bruno, né? O árbitro central foi até o auxiliar dele. Agora, vocês viram, analisaram e reanalisaram e viu que não houve nada, né? Então, é a comissão de arbitragem que veja isso e tome essas providências. E assim o Palmeiras volta momentaneamente para a zona de classificação da Libertadores, é o 5º colocado. Daqui a pouquinho falaremos dos 2 líderes, Corinthians e Grêmio. Para uma informação, é informação, não é impressão, é informação. O Felipe Melo tem razão no que ele disse ali. O grupo do Palmeiras não está rachado. Não está. Essa informação eu obtive já de algumas pessoas, não foi só de uma fonte, não. E o grupo está muito unido mesmo. Não tem racha no elenco do Palmeiras. Eu não ouvi, eu não li em nenhum lugar. Tem muita gente dizendo isso. Nós colocando briga entre eles. Não estou dizendo nós aqui. Não, sim, eu digo imprensa. Jornalista. Sim, isso. Tem gente dizendo que o grupo está rachado. Tá. Tem gente dizendo tudo isso. Fica a informação então do Sormani e a confirmação do próprio Felipe Melo.